Hoje a gente vai mergulhar em arquivos que ficaram fechados por décadas para entender um escândalo de corrupção que, olha, abalou a estrutura da justiça numa cidade inteira, em Varginha, Minas Gerais. É uma história sobre poder, sobre manipulação e principalmente sobre como a confiança de toda uma comunidade foi posta à prova. E o que jogou tudo no ventilador foi uma acusação dessas aqui, ó, direto na primeira página. No comecinho dos anos 70, o Jornal de Minas não mediu palavras para falar da dupla do terror. Isso aqui não era só uma denúncia, era praticamente uma declaração de guerra que deixou a cidade inteira num clima de medo e desconfiança total. Então o cenário era esse. Varginha, década de 70. Uma cidade onde a fé na justiça começou a ruir. E não foi em conversinha de bastidor, não. Foi estampado nas manchetes dos jornais. E aqui tem um ponto crucial, viu? Não se tratava de fofoca ou de briga política local. As denúncias eram tão graves, mas tão graves, que a Polícia Federal abriu uma investigação formal. Esse documento aqui, com o carimbo de confidencial, é a prova de que o escândalo tinha chegado lá em cima, nas mais altas esferas. E no olho desse furacão todo, dois nomes apareciam o tempo todo, tanto nos relatórios da polícia quanto na imprensa. Vamos aos nomes. De um lado, tínhamos o juiz Francisco Vani Benfica. Do outro, o advogado e também deputado estadual Morvan Acaiaba de Rezende. A suspeita era de que essa parceria tinha, na prática, transformado o Fórum da cidade num grande balcão de negócios. A investigação da Polícia Federal descreveu o esquema com uma precisão, assim, cirúrgica. O juiz Benfica era apontado como o verdadeiro aliciador de causas, ou seja, ele supostamente direcionava os processos direto para as mãos do advogado Rezende. E o Rezende, por sua vez, foi criando aquela fama de ser o cara que não perde as causas. Uma reputação de invencível, sabe? Tá, mas como é que isso funcionava no dia a dia? Os investigadores descreveram um mecanismo que foi, aos poucos, destruindo a credibilidade do sistema de justiça inteiro. Eles chamaram de círculo vicioso. Pensa comigo. Primeiro, o juiz indicava ou dava um jeito de os casos caírem nas mãos do advogado amigo. Depois, esse advogado, com a suposta ajudinha do magistrado, garantia as vitórias nos tribunais. Essa fama de imbatível, claro, atraía mais e mais clientes que praticamente se sentiam obrigados a contratar ele. E qual o resultado disso tudo? A sensação geral de que a justiça era um jogo de cartas marcadas. Esse trecho do relatório da Polícia Federal é curto, mas ele diz tudo sobre o impacto devastador no cidadão comum. As pessoas se sentiam forçadas a contratar um advogado específico, não por ser o melhor, mas porque parecia ser o único jeito de ter alguma chance de ganhar. A justiça em Varginha parecia ter preço e nome. Só que esse escândalo não ficou restrito aos arquivos da polícia, não. A imprensa pegou o caso e o transformou numa verdadeira batalha pública, aberta para todo mundo ver. Uma das acusações mais venenosas veio de uma coluna chamada Pente Fino. Ela questionava, na lata, como um juiz tinha conseguido comprar uma fazenda de 50 mil cruzeiros, que era uma fortuna na época, com a ajuda de um agiota. A pergunta que não queria calar era explosiva. Que tipo de favores, ou melhor, que tipo de sentenças o juiz estava vendendo? E o jornal ia além, com perguntas diretas que destilavam o veneno que já corria pela cidade. Essa pergunta aqui é de uma malícia genial, porque ela reflete o que todo mundo via. Porque essa dupla era figurinha carimbada em velórios de famílias ricas e, logo depois, o advogado Rezende abocanhava o processo de inventário. Isso mostra o nível da desconfiança, a sensação de que até a morte de alguém virava oportunidade de negócio. E as denúncias não paravam, era uma atrás da outra. A imprensa também mostrou o envolvimento do advogado Morvan Caiaba na defesa de uma quadrilha de roubo de carros. O mais estranho, segundo o jornal, é que o processo simplesmente não andava, ficava parado e os acusados estavam soltos. Isso, claro, só alimentava a revolta e os pedidos por uma investigação séria. Esse trecho aqui captura o desespero da população. O medo era real. A sensação de viver sob ameaças e terror era palpável. O povo não queria só justiça num caso ou outro. O clamor era por libertação de um sistema inteiro que parecia oprimir a todos. O caso de Varginha vai muito além da história de dois indivíduos. Ele mostra o que acontece quando as instituições que deveriam proteger a gente são, na verdade, as que mais ameaçam. Para a gente entender como uma situação dessas pode acontecer, existe um conceito chamado armadilha da proximidade. Pensa numa cidade menor, onde todo mundo se conhece. O juiz, o advogado poderoso, o grande empresário, todos frequentam os mesmos clubes, os mesmos restaurantes. Essa proximidade toda pode acabar criando lealdades e trocas de favores que minam completamente a imparcialidade da justiça.
E isso pode levar a um fenômeno ainda mais grave, a tal da captura institucional. É quando a instituição inteira, nesse caso o judiciário local, é basicamente sequestrada. Ela deixa de servir ao público para trabalhar para os interesses de um grupinho. A justiça, que deveria ser cega, passa a ter dono. E era exatamente isso que as alegações em Varginha sugeriam. Não era um caso isolado de corrupção. As denúncias descreviam um sistema organizado, um método para transformar decisões da justiça em dinheiro, ou, como diz um dos documentos, uma monetização do poder judiciário. E a prova da seriedade disso tudo está aqui, ó, na lista de testemunhas que a Polícia Federal ouviu. Não eram só os envolvidos diretos. Tinha jornalistas, professores, donos de comércio, outros advogados. A sociedade inteira foi chamada para depor. Isso mostra que o escândalo não era um segredo, era uma ferida aberta na cidade. No fim, o caso de Varginha, com toda essa atmosfera tóxica e podre, nos deixa uma pergunta que ecoa até hoje, né? Quando as instituições que deveriam garantir a justiça são as primeiras a falhar, como é que uma comunidade consegue reconstruir a confiança? É pra gente pensar.